Olá, turma, bem-vindos. Pessoal, esse é o nosso módulo de custos logísticos. Vamos dando sequência à nossa aula 5, né? Peço desculpas, semana passada foi impossível fazer o vídeo, tive alguns problemas pessoais aqui, mas vamos voltar à nossa rotina, às nossas atividades. Bom, antes da gente começar o nosso tema propriamente dito, tem uma turma que começou na aula passada, né? Então, a todos esses, eu sou o professor Humberto, eu estou formado em administração, com ênfase em recursos humanos. Embora o meu foco seja RH, eu passei 5 anos da minha vida trabalhando nessa coisa de distribuidora, de logística. Então, tenho alguma experiência nessa área e eu trouxe aqui para a gente trocar. O nosso tema aqui é custos logísticos, né, como eu falei. Até o momento, nós falamos sobre, eu sempre pego a nossa cola aqui, nós falamos sobre custos de armazenagens, custos de transportes, custos de movimentações e estoques. Custos é aquela quantia, né, aquele desembolso que a gente gasta para fazer a operação funcionar. Esse é o custo. Né? É quanto eu gasto para ou produzir o meu produto ou para oferecer o meu serviço. E dentro da área da logística, né? A logística é toda essa área de transporte, movimentação, armazenagem, tá? Não é só transporte, como algumas pessoas pensam, mas toda essa área, toda a tecnologia e operação que envolve deslocar um produto de um ponto A para um ponto B, né? Um breve resumo, né, do que é o nosso módulo. Nós estamos na aula 5 de 8, então nós vamos aí meio que entrar na reta final a partir das próximas aulas. Eu estou aqui num cantinho da minha casa, na minha sala, fazendo esse vídeo aqui para vocês, mas sempre eu reforço isso. Depende muito também dessa interação. Eu peço que vocês leiam lá o material e que me tragam as dúvidas para a gente poder solucionar. É o que a gente está fazendo enquanto não voltamos às nossas aulas presenciais e eu estou aqui muito ansioso para que retorne logo, tá bom? Bom, vamos lá. Dito tudo isso, né? Deixa eu ver se eu tenho mais alguns avisos gerais. Ao pessoal que começou depois, né, que começou na quarta-feira passada, vocês só precisam fazer a partir da atividade passada, tá bom? As anteriores não há necessidade porque vocês ainda não estavam no módulo. Né? Então, como eu disse, nós falamos desses custos, armazenagens, a nossa última aula foi sobre custo de transporte, tudo que a gente desembolsa, tudo que a gente gasta para fazer essa movimentação, esse transporte, né? E num cenário aí onde o combustível está subindo sucessivamente, né? O 6º aumento no ano, então a gente já traça um paralelo aí, esse custo do transporte está cada vez mais elevado, né? Hoje nós vamos falar sobre... Bom, antes da gente entrar no nosso assunto, a apostila, eu fiz questão de manter na íntegra, mas ela tem muitos cálculos desse custo. Então, para quem interessar, tem um material de referência nessa apostila. Mas no nosso módulo aqui, para quem já estava e para quem continua, no nosso módulo nós vamos trabalhar conceitos, especialmente esses custos que nós comentamos, armazenagem, transporte, movimentação e estoques, essas áreas principais da logística. E algumas expressões como a gente vai falar hoje aqui. Então, só reforçando, nós não vamos trabalhar cálculos desses custos aqui no nosso módulo, tá bom? Mas vamos procurar dar um embasamento assim das expressões que a gente usa muito nesse meio. Hoje nós vamos falar de 3 expressões aqui, só um momentinho aqui, deixa eu baixar o computador. Nós vamos falar sobre a página para leitura, gente, são 2 páginas também, como a gente fez na aula passada, página 84 e 85. E as expressões, os termos que nós vamos trabalhar, inclusive no exercício, na atividade 5, estratégia, trade-offs e matriz de importância de desempenho. Ok? Então, eu vou dar uma visão, né, um resumo sobre o que são esses termos, né? E vou querer também que vocês coloquem o ponto de vista de vocês lá na atividade.
Tá? Primeira coisa da estratégia. Estratégia é uma coisa, página 84 e 85 da apostila, tá bom? Estratégia é uma palavra que a gente usa muito na administração, né? E a parte de gestão de logística não deixa de ser também uma seara da administração também. Então, a palavra estratégia, como vem aqui, vem do grego stratégos, né? Que é a arte do general, né? A instituição exército e o advento das guerras, eles são muito anteriores à administração. E a administração, enquanto ciência, ela bebeu muito nessa fonte das guerras, da política, da economia, em todas essas instituições que existiam antes da administração. E é o caso da logística também. Então, quando a gente fala arte do general, existe, vamos dizer, eu tenho um ponto onde eu quero chegar, e existem várias formas como eu chegar a esse objetivo. Essas formas que eu vou escolher essa é a estratégia, né? Então, alguns jogos, e muita gente aqui na idade de vocês são muito ligados com jogos, tem muita coisa de estratégia. O xadrez, que é um jogo de tabuleiro também, ele é conhecido por ser um jogo de estrategistas. O que estratégia tem a ver com custos logísticos? Eu só quero falar administrativos. Bom, tem tudo a ver, né? Para você minimizar esses custos, que é o que todas as empresas elas pretendem fazer, você precisa especialmente traçar estratégias. Então você não consegue diminuir esses custos sem traçar um plano para isso. Então você ter essa noção do que são as estratégias é muito importante. A estratégia, pegando uns pontos aqui do nosso texto, a estratégia ela pode ser definida como conjunto de objetivos, finalidades, metas, diretrizes fundamentais e os planos para atingir os objetivos. Então todo esse apanhado de objetivos, finalidades, metas, diretrizes que vai fazer você chegar ao seu objetivo, esse conjunto são as estratégias. Lembrando que em comum todas as empresas, sejam de logísticas, de tecnologia, seja o que for, comércio, serviços, todas elas trabalham nessa mesma perspectiva de diminuir os custos. Porque como a gente já viu, é com base nessa diminuição dos custos que a gente vai aumentar o lucro das empresas, que é uma coisa que todas querem, né? Então, estratégia é muito importante. Opa, lá vai eu mexer aqui. Só um minutinho, gente. Não foi para muito longe, não. Estou com o computador aberto aqui, justamente na página da apostila. Vamos lá. Então já demos uma definição, né? Esses conjuntos de diretrizes. E pelo termo estratégias em geral, entendemos decisões que têm efeito abrangente, por isso são significativas na parte da organização a qual a estratégia se refere. O que isso quer dizer? São decisões estratégicas que determinam o rumo da instituição, da organização. Definem também a posição da organização relativa a seu ambiente. Então, traça o ponto em que a empresa está, né? Então, para onde ela vai se direcionar. Estratégia não é só abrindo um parênteses aqui, contribuindo com a explicação, estratégia não é uma questão assim dos cargos operacionais, daquelas pessoas que realmente põem a mão na massa. Estratégia é da alta gestão e elas determinam o rumo e aonde a empresa quer chegar. Aproximam as organizações de seus objetivos a longo prazo, tá? Logo, só para a gente fechar aqui, uma estratégia é um padrão global de decisões, de ações que posicionam a organização em seu ambiente e tem o objetivo de fazê-las atingir seus objetivos a longo prazo. Então, estratégia dentro da administração, dentro da gestão, seja de qualquer área, inclusive a da logística, ela é muito necessária, né? Então, esses três termos aqui, embora eles não estão totalmente assim dentro, eles estão dentro da logística, eles não estão assim somente na logística como os outros, estoque, transporte, mas eu quero que vocês façam essa ligação na atividade. Estratégia, trade-off, essa matriz de desempenho estão dentro desse escopo aí do que a gente vai trabalhar hoje.
Vamos à nossa segunda expressão. Então, eu acredito que pode surgir algumas dúvidas, né? Me coloquem lá, por favor, no privado do WhatsApp, né? Trade-off, o que é essa expressão em inglês? Representa um conflito de escolha. É uma decisão que você precisa abrir mão de uma coisa em função da outra. De forma simples, podemos dizer que quando um requisito melhora, o outro piora. Por exemplo, ok? Tudo isso tem a ver com o nosso próximo termo, que é essa matriz de desempenho e importância. Esse trade-off também, como a gente pode dizer, é um conflito de escolha. Levando para o nosso cenário logístico, né, existem vários modais de transporte, por assim dizer. Existe o aéreo, o ferroviário, o dutoviário, então são várias opções de como você fazer aquela movimentação de materiais. Então, esses trade-offs é a escolha que você faz, né? Então, claro que para essa escolha precisa haver uma análise desse gestor, né? No que diz respeito ao que é mais viável, né? Quando a gente fala viável, então a gente cai muito na coisa dos custos também. Quais os custos são mais atrativos? Como posso aumentar a minha margem de lucro gastando menos? Então, esse trade-off representa esse conflito de escolha. E que acontece na vida de todo mundo, seja ela na vida pessoal ou na vida corporativa. A própria decisão de estratégia competitiva genérica por preço ou por diferenciação é um exemplo de trade-off. Então, na estratégia, quando você determina ir por esse caminho ou ir por esse, a gente está falando de trade-off, né? É esse conflito de escolha. Lembrando sempre que o escolhido, o que vai ser o caminho a ser seguido, vai ser aquele que oferecer menos custos para a instituição, ok? Tem um material aí na apostila, nas páginas, né, que eu vou pedir a leitura de vocês para vocês completarem no exercício. E vamos no nosso último conceito, né? Matriz de importância versus desempenho, que meio que vem a completar o conceito de trade-off. Como é feito, como é decidido esses conflitos de escolha? Através dessa ferramenta que é a matriz de importância versus desempenho. É um instrumento para medir a performance daquele produto, daquele colaborador, daquela situação. Tá? Deixa eu ler um pouco o texto aqui. É uma ferramenta muito importante que pode ser feita para direcionar as ações de melhoria de desempenho com foco nos clientes externos e também nos internos. A matriz importância versus desempenho é uma ferramenta muito simples que pode ajudar a traçar o panorama de uma empresa ou processo em relação aos seus concorrentes. Então é elencado uma série de fatores que vai ser observado e é claro que para a gente ver essa coisa do desempenho versus importâncias, é preciso estabelecer um parâmetro. Então, eu vou comparar o concorrente A, B e C em determinados itens que eu mesmo vou estipular. Eu quero ver tempo de entrega, eu quero ver qualidade do serviço e eu quero ver preço. Então, eu estabeleço essas diretrizes, esses parâmetros, né, esses indicadores, e eu comparo entre esses três. Quando eu faço essa análise, os mesmos itens em diferentes concorrentes, por exemplo, eu posso identificar qual é o melhor. Então, como é dito aqui, é uma ferramenta simples que ela pode me ajudar bastante nessa questão dos trade-offs, que é esse conflito de escolha. Eu posso observar aqui, com base nessa matriz que eu desenvolvi, qual é a minha melhor opção. Tá? O próprio texto aqui tem um exemplo. Considera uma transportadora de entregas rápidas. Um grupo de estudo formado pelo gerente de operações dessa empresa decide avaliar o desempenho frente aos seus concorrentes e promover melhorias no seu processo produtivo. Sendo assim, considera utilizar a matriz importância e desempenho e avaliar alguns aspectos básicos. Os aspectos que eles vão avaliar aqui é custo, velocidade e flexibilidade. Meio parecido com o que tem a ver com o que eu falei no exemplo para definir a ferramenta, né? Então,
eles vão classificando aqui: custo, baixa importância, velocidade, alta importância. Então, só para resumir e simplificar, quando eu estabeleço critérios que eu vou observar em ambos, sejam clientes ou fornecedores, mas eu avalio os mesmos critérios, eu tenho aí um exemplo prático do que é uma matriz de importância e desempenho. Na verdade, de onde eu venho, do RH, as pessoas, os colaboradores também, eles são muito avaliados com a sua matriz de desempenho, a performance. Uma vez por ano é avaliado como essa performance de cada colaborador. Tá bom? Então, na aula de hoje, na aula não, né? No breve vídeo, assim, eu procuro fazer sempre 15 minutos para não ficar muito cansativo. Sempre são 2 páginas para a gente ver. Então, nós falamos sobre estratégia, trade-off e matriz de desempenho. Deem uma lida, coloquem de encontro ao que eu tentei explicar aqui, ao que foi dito, e coloquem lá na atividade 5, que é realmente para diferenciar esses 3 conceitos. Tá certo, turma? Desejo a todos uma excelente semana, bem-vindos a quem chegou agora e até a nossa próxima aula. Por favor, me tragam as dúvidas, tá? A aula não termina aqui no nosso vídeo. Obrigado e até a próxima.